Oiê, preciosos tão mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem. Tá tão bem que eu estava estudando. Tá tarde. Se aproxima o final da madrugada. Eu sou uma daquelas janelas acesas durante a madrugada. Meus horários são tudo loucos. E eu estava estudando e me vieram os pensamentos do bate-papo na live. E o assunto dos meus estudos se conectou a tudo isso e me deu vontade de vir falar sobre um tema que eu acho que eu já falei aqui no canal. O meu note está querendo voar. O meu note trabalha mais que eu, sabe? Eu pego bem pesado com ele. Tem que ter paciência. Enfim, eu acho que eu já falei sobre esse tema aqui, mas vale a pena falar de novo. Ainda mais porque eu tô numa auto-reflexão, uma autoanálise, sabe? E eu achei legal compartilhar. O tema é perdão. A vida, os relacionamentos de qualquer tipo seriam bem mais fáceis, bem mais simples se nós exercêssemos o perdão, né? Na live, eu estava conversando com uma amiga e o assunto da dificuldade de perdoar surgiu. A dificuldade de não perdoar, além de gerar rancor e mágoa, vai evoluindo a tal ponto que a pessoa pode acabar desenvolvendo patologias físicas. O que está dentro de nós, sempre de alguma forma, vai vir para fora, vai ser exteriorizado. Coisas boas e coisas ruins, né? Enquanto a amiga falava ali na live, compartilhava os motivos dela de não conseguir perdoar, eu estava avaliando se eu consegui perdoar quem eu deveria. E como o assunto me remeteu a algumas lembranças, e também alguns trechos nada agradáveis das minhas vivências,
eu me dei conta, assim, de repente, quantas pessoas eu talvez tivesse que perdoar, talvez, porque é estranho. Quando eu penso quando eu paro para pensar nas pessoas e nas situações em que normalmente exigiria o perdão, porque afinal de contas as pessoas em questão elas geraram algum tipo de sofrimento, dor ou algum trauma, eu não tenho. Foram situações difíceis mesmo, sofridas mesmo. E de alguma forma eu consegui superar aqueles eventos a ponto de cada vez que o tempo passa, as memórias dos eventos elas vão ficando algo bem mais distante. E o que normalmente muitas pessoas carregariam por anos, eu resolvi num curto período de tempo. Nesses eventos, não houve a questão de eu ter que perdoar as pessoas, mas eu vi a necessidade de eu me perdoar por eu ter me culpado de me expor de alguma forma a alguma circunstância, situação ou pessoa que resultou num acontecimento nada agradável. A vida, o nosso interior, a nossa mente, a nossa saúde, seria muito melhor e mais plena se tivéssemos a capacidade e, por que não, a facilidade em perdoar. Por que temos tanta dificuldade em perdoar quando é um ato que vai resultar em algo bom, em mais saúde emocional, psicológica, física, nos trará paz de espírito, uma consciência mais leve e um ensinamento também bem rico. Ali é que entra a parte onde eu estava estudando. O nosso ego é o maior responsável por nós não conseguirmos perdoar.
Apesar de que eu tenho estudado na linha freudiana, eu consigo visualizar com mais clareza que o ego corresponde à mente do animal bípede. O ego, ele é puramente instintivo, portanto egocêntrico, vaidoso e incrivelmente predisposto a impulsos nocivos, às vezes até autodestrutivos. O ego sempre me faz associar a carta do tarô do louco. O ego é desmedido, inconsequente, impulsivo, instintivo e orgulhoso. Também tem muito da carta do imperador, o lado sombra da carta do imperador, né? Se a gente estender esse pensamento, o ego, ele é o que nos torna o nosso maior inimigo. Além de nos fazer inimigos de nós mesmos, ele se torna a nossa pedra no meio do caminho. Ele impede o nosso crescimento, ele impede a manifestação das nossas virtudes, que acredito eu estar no meu inconsciente, porque eu acredito que a alma habita no inconsciente. A alma é a nossa parte muito sadia, muito pura, muito verdadeira e eterna. Nós não perdoamos por causa do ego. E o ego é esse muro que impede o mergulho dentro de nós mesmos, o nosso mais profundo, que é a nossa essência, para que ela possa se manifestar no externo através de virtudes. O perdão é uma virtude, a capacidade de perdoar é uma virtude. Quando não estamos precisando perdoar alguém, precisamos perdoar a nós. Em uma das duas situações, nós iremos em algum momento nos encontrar. E no meio desses pensamentos, eu fiquei procurando se existe alguém que eu preciso perdoar, ou se existe algo que eu preciso me perdoar. Se o perdão for uma prática constante, se torna um hábito, fica fácil. Se o perdão for uma prática constante, o nosso ego ele fica menos dominante. A dominância do nosso ego
nos impede de alcançar plenitude de vida, nos impede a ter relacionamentos sadios, seja familiares, sejam de amizade, seja românticos, seja no ciclo social, não importa. Todos os tipos de relacionamento. Desculpa. Eu tenho que tossir nos vídeos, né? De praxe, isso também virou uma moda, né? Principalmente entre os oraculistas, todo mundo tosse hoje em dia. Atualmente, com esse friozão que tá fazendo, agora espirra também. Hoje, na rede social, eu tive um rompante. Não foi um impulso, né? Porque eu estava bem consciente do que eu estava fazendo. Mas foi um rompante consciente, onde eu externei a minha indignação diante de um grupo de pessoas, uma panelinha de pessoas uma, uma idade assim que se aproxima de meio século, que se comportam em rede social como se fossem adolescentes na quinta série, que depreciam pessoas, que falam mal de pessoas, que tiram sarro de pessoas, que falam mal da vida dos outros, assim, publicamente, para quem quiser ver, né? Vez ou outra, aquilo aparecendo no meu feed, toda vez que aparece, eu vou engolindo. Tento ignorar, mas eu finjo que eu ignoro, porque eu não tenho sangue de barata, eu bato o olho numa coisa que eu não gosto, fico num estado mais de sensato, eu não falar nada, principalmente porque eu não tenho nenhum tipo de ligação com as pessoas envolvidas. Mas quando elas começaram a falar de uma determinada pessoa, eu achei aquilo de uma injustiça tamanha, e ainda mais se pesando na balança da razão e da sensatez, o quanto se estava depreciando uma pessoa admirável, um pai de família engajado numa causa nobre, que você vê o tempo todo a pessoa ali na rede social, todas as suas publicações são empenhadas numa causa. São várias causas. Hoje eu não aguentei. Falei um montão, falei. Não é comum acontecer isso. É bem raro. Quando acontece, eu estou me dando o direito de pôr para fora a minha indignação. E agora há pouquinho eu estava analisando. Se é o caso de eu perdoar aquelas pessoas e simplesmente ignorar, ou me perdoar de alguma forma, porque eu praticamente fiz um barraco virtual, né? Não, não é o caso.
nem de uma coisa nem de outra. De repente eu pensei que a pessoa ali sendo injustiçada é a pessoa com o poder de decidir se é necessário perdão ou algum tipo de justiça, né? Eu faço preces para essa pessoa, para que a espiritualidade conserve essa empatia que move a pessoa a pensar nos outros, no bem coletivo, sabe? Uma pessoa de caráter dispensa defesa, um advogado, né? Depois eu tive que esclarecer que eu não estava me doendo por qualquer pessoa. Tem pessoas que elas têm um comportamento que elas se expõem tanto que quando elas são mal faladas, passa a ser consequência das atitudes delas, né? Então você vai fazer o quê? Não tem que ser defendido, né? É, eu sou aquele tipo de pessoa que quando uma pessoa está falando mal de alguém que eu gosto, eu não fico quieta, é, que foi o caso hoje. Só que eu gosto, eu admiro, eu vou defender, né? Chamada está reflexiva, pensando no perdão, se ela precisa pedir perdão para alguém, se ela tem que perdoar alguém, se ela precisa se perdoar. Eu vou pensar nisso com muito mais profundidade, porque só de pensar, só de refletir nisso, eu sinto que dentro de mim alguma coisa se move para melhor. Se eu me torno uma pessoa melhor, eu não sei. Mas dentro de mim fica melhor. Alguma coisa se move para melhorar. É mais fácil perdoar do que viver anos no sofrimento, do rancor e da mágoa. Fica consumindo, correndo dentro. Eu sei bem, eu sou uma pessoa introspectiva, sempre fui, nasci assim. Eu estou o tempo todo olhando para dentro de mim e eu já senti rancor na minha vida. E talvez tenha sido através da introspecção, em observar quanto rancor e mágoa conseguem
consumir a gente por dentro, que ficou fácil para mim perdoar. Resta saber se eu devo pedir perdão a alguém, né? Embora quando você aprende a perdoar, acontece algo incrível. Você vive a sua vida cada vez mais consciente que isso afeta a sua postura, o seu modo de vida, o modo como você se relaciona com as pessoas, a ponto de você se mover de forma que em nenhum momento venha a ser necessário a existência de perdão. Também sem pé nem cabeça, se é assim que não tá. Tá. Eu tô estudando demais e eu devia estar dormindo depois, assim. Eu também penso demais. Também fazia tempo que eu não aparecia aqui. Também não sei quando é que eu vou aparecer de novo. Então eu vou programar esse vídeo para subir mais à tarde. E uma outra hora eu volto aí para ficar nos meus devaneios da madrugada. Vamos pensar no perdão, né? Beijos na alma.